Boa tarde, coleguinhas, como vai? A nossa amizade nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, coleguinhas, como vai? Boa tarde! Na nossa aula passada de geografia, a gente deu início à nossa unidade 3, que falava sobre a rua onde moramos. Onde a gente pôde observar, né? Aqui a rua. Observamos também essa parte daqui, que no caso é a rua onde fica a moradia do Paulinho. E aqui ficou essa parte dizendo o seguinte: observe a ilustração da rua do Paulinho e identifique pelo menos 3 elementos que existem nela. Vamos tentar responder, vou tentar responder essa daqui com vocês, certo? A gente pode observar o que nessa rua do Paulinho, ó? 3 elementos que existem nela. Eu vou citar aqui, deixa eu selecionar aqui, pronto. Aí aqui a gente pode citar o quê? Lixeiros, né? Lixeira na rua. O que mais? A faixa de pedestre, que pode ser chamada a atenção, né? Também. Deixa eu levantar aqui para eu poder digitar. Faixa de pedestre. E outra coisa, o que? Árvores, a gente pode citar. Tem um acento. Árvores. Então, são 3 elementos que a gente pode citar da rua onde fica a moradia de Paulinho. Nessa parte daqui, foi aquela que a tia mandou vocês dividirem, né? Em 2 partes, onde mostrava a rua urbana e a rua rural. E citar diferenças e semelhanças entre elas. Não foi? E a gente tratou aqui das diferenças e semelhanças. Prédios e o outro não tem. Mais árvores que o outro. Um é asfalto, o outro é de terra, né? A estrada. Então, são semelhanças e diferenças existentes nela. E essa parte daqui, a gente não falou sobre. Então, a gente vai falar agora e dar início a essa outra parte daqui, certo? Nessa parte da hora da leitura, tem o seguinte: no Brasil, é comum as pessoas saírem às ruas para pular carnaval. Para saber mais sobre o Carnaval de Olinda, no estado de Pernambuco, leia o texto abaixo. Então, a gente vai ler esse texto daí, falando sobre festa popular. Em todos os carnavais, mais de 1 milhão de foliões participam da festa popular. São aproximadamente 500 grupos carnavalescos que desfilam pelas ruas, principalmente do Centro Velho de Olinda. Além dos clubes carnavalescos, saem às ruas clubes de frevos, blocos, maracatus, troças, afoxés e caboclinhos. As tradições do Carnaval de Olinda representam a mais pura mistura de traços culturais dos povos que formaram a nação brasileira, negros, índios e europeus. Aí aqui, na parte de baixo, mostra Carnaval de Olinda, disponível em... Aí aqui tem o site, certo? E aqui do lado, nessa parte roxinha, a gente tem o significado dessas palavras que também estão em roxo. Maracatus. O que são maracatus? Tipos de dança brasileira em que pessoas acompanham uma mulher que carrega uma boneca enfeitada. Troças. São orquestras de músicos que tocam músicas de carnaval. Afoxés. Cortejos de pessoas que saem nas ruas no carnaval. E caboclinhos são pessoas fantasiadas de indígenas que percorrem as ruas em dia de carnaval.
Aí aqui a gente pode observar caboclinhos, afoxés, o maracatu, troça e o frevo. Então, essa foi a parte da hora da leitura, onde fala um pouco sobre o carnaval de rua, principalmente lá do estado de Pernambuco. Nessa página, a gente vem falando sobre os elementos que fazem parte da rua. Então, aqui a gente tem novamente o Paulinho, né? Veja o que Paulinho está falando sobre as ruas. Aí tem lá. As ruas sofrem mudanças e trazem lembranças. Nas ruas existem casas, carros, comércios, postes de iluminação, lixeiras e pessoas. Então, foi o que ele falou aqui. Inclusive, a gente citou as lixeiras lá, né? Na parte dos 3 elementos. As ruas apresentam diversos elementos que as tornam semelhantes ou diferentes umas das outras. Veja alguns deles nos exemplos abaixo. Então, a gente pode observar lixo, que é a lixeira, né? Lixeira, árvores, que eu citei também lá, o parque, prédio, quitanda, ou seja, comércios, né? Aqui a gente também observa como se fosse um tipo de residencial. Aqui casas mais sofisticadas e casas normais. Temos placas e aqui semáforos. Então, são elementos que compõem ruas. Podem existir em algumas ruas ou também podem não existir. No mundo todo, as ruas têm o mesmo limite de velocidade para os carros. Será que isso é verdade? Será que no mundo todo as ruas têm o mesmo limite de velocidade? E aí? O que é que vocês dizem? Será que a gente observando lá nas placas, todas têm a mesma quilometragem? E aí? Aí vocês vão responder nessa partezinha daqui, se sim ou se não. Passando a página, a gente tem aqui um jogo rápido. As imagens abaixo retratam as mesmas ruas, porém, na imagem B, que é essa daqui, estão faltando alguns elementos. Contorne na imagem B os elementos que não estão presentes, mas que aparecem na imagem A. Então, vocês vão observar os elementos que faltam aqui e vão, por exemplo, circular. Digamos que aqui eu tinha uma faixa aqui, digamos, né? Que eu vou ter uma faixa aqui. Não tem, mas vamos fingir que tem. Uma faixa aqui. E aqui não tem. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou pegar e vou circular essa parte daqui, porque não tá, tem aqui, mas não tem aqui. Entenderam? Deixa eu apagar aqui. Então, é isso que vocês vão fazer. Vão observar as duas imagens. Observar essa imagem, observar essa. Olhar o que tem nessa e o que não tem nessa. O que não tiver, vocês vão lá e circulam, certo? Contornam, circulam. Que não tem. Eu já pude observar algumas que é bem fácil. É só vocês prestarem bastante atenção que vocês logo vão perceber que elas não estão presentes na letra B. E aqui tem a parte do agora é a sua vez. Só que, deixa eu ver. Vamos conhecer alguns elementos que fazem parte da rua da sua moradia. Como vimos na rua onde moramos, existem vários elementos que
a formam e a fazem ser como é, como placas de sinalização de trânsito, faixa de pedestre e árvores. Na rua da sua moradia, você já reparou quais são os elementos que fazem parte dela? Vamos conhecer os elementos que existem nela e compartilhá-los com os colegas. Para isso, faça as atividades a seguir. Aí o primeiro diz o seguinte: faça uma lista com 5 elementos que você vê em sua rua e que você acha importante que tenham nela. Então, assim, vocês vão colocar 5 elementos que vocês acham importante na rua de vocês, certo? Tipo assim, placa, praça, que mais? Faixa de pedestre. Então, acesso a cadeirantes, que é aquela rampinha, né? Então, o que vocês encontrarem? Árvores, né? Que também são importantes. O que vocês acharem importante na rua de vocês, vocês vão colocar aqui. São 5 elementos. Vocês vão colocar 5 coisas que vocês acham importante na rua de vocês. Na segunda questão, diz o seguinte: desenhe nos círculos os elementos listados na atividade anterior. Depois, pinte a quantidade de quadradinhos que representa quantos desses elementos existem em sua rua. Por exemplo, se eu coloquei aqui, árvores. Aqui, eu vou desenhar a árvore, e vou pintar quantas árvores eu vejo na minha rua. Tipo assim, tem 5 árvores. Então, eu vou pegar aqui e vou pintar 5 árvores que eu encontro na minha rua. Ah, faixa de pedestre. Desenho a faixa de pedestre aqui e vou pintar quantas faixas de pedestre tem na minha rua. Prédios. Quantos prédios tem na minha rua? Semáforos. Quantos semáforos tem? Placas. Quantas placas eu encontro? Ou lixeiras. Quantas lixeiras eu encontro na rua em que eu moro? Então, essa segunda questão vai ficar para isso. Na terceira questão, agora, escreva por extenso o nome dos elementos escolhidos e os numerais que indicam a quantidade de cada um. Vamos de novo. Agora, escreva por extenso o nome dos elementos escolhidos e os numerais que indicam a quantidade de cada um. Na rua onde está a minha moradia, há, por exemplo, 4 árvores, 2 lixeiras, uma faixa de pedestre, 2 semáforos e uma praça. Pronto. Vocês estão escrevendo a quantidade e também estão escrevendo o nome dele. Mostre seu registro ao professor e aos colegas, compare os elementos que cada um de vocês escolheram e a quantidade que existe em cada uma das ruas. Então, para casa, vai ficar isso aqui, que essa parte aqui a gente vai ver só na próxima aula, certo? Então, para casa vai ficar isso aqui. A partir daqui, elementos que fazem parte da rua. Vocês vão responder se é verdade ou não, que no mundo todo, as ruas têm o mesmo limite de velocidade para os carros. Vocês vão responder se é verdade ou se é mentira, sim ou não, verdade ou mentira. Aqui, vocês vão circular o que está presente na letra A, mas não está presente na letra B. Vocês vão circular onde? Na letra B, viu? Não onde está faltando. Então, vocês vão lá e vão circular. E em seguida, vocês vão responder essa daqui. Colocar 5 elementos que vocês identificam como importante na rua de vocês. Aqui, vocês vão desenhar, tipo assim, árvore. Eu coloquei aqui na letra A, árvore. Aí, aqui na letra A também, eu desenho a árvore e pinto a quantidade de árvores que tem. Se são 5 árvores, eu vou pintar 5 quadradinhos para representar a quantidade. Nessa parte, eu vou escrever por extenso. Por exemplo, na rua onde está a minha moradia, A. Aí eu coloco aqui 5 árvores, 2, entendeu? Vocês vão responder aqui por extenso. Vai colocar o numeral e escrever por extenso. E a gente corrige isso na próxima aula, certo? Um beijão e até a próxima aula. Tchau!